Olá, caro cursista. Sou o professor Paulo Mendes, dando continuidade aqui a essa disciplina sobre conflitos de interesse no trabalho. Vamos agora ver como é a identificação da situação de um conflito. Como eu costumo dizer, geralmente essa habilidade, essa sensibilidade para identificar uma situação, quanto antes, melhor. Essa identificação precoce, ela ajuda muito na solução de um dilema. E aí veremos aqui por quê. Bom, essa identificação, então, né, ela tem que ocorrer para que você consiga, na sequência, lidar com isso e aproveitar até dessa situação para consolidar uma solução, para que assim que sempre acontecer, você criou uma política ali que resolveu a questão, né? Você não deixou esse monstrinho crescer. Então, assim, é essencial essa identificação precoce para manter preservada a integridade, né, e confiabilidade da organização, porque como vimos na aula anterior, riscos institucionais que podem, tanto de cunho financeiro, político, né, desgastes assim, processual, etc., até risco social mesmo, exposição no sentido de que a sociedade pode, como é que se diz, questionar a existência, a sustentabilidade daquela instituição. Então, são riscos gravíssimos e uma forma de ajudar a mitigar, né, a diminuir esses riscos é realmente assim, uma identificação precoce. E muitas vezes isso ocorre através daquelas linhas de defesa, né? Assim, no primeiro momento ali a própria equipe mais próximo, depois internamente assim os setores responsáveis como assessoria jurídica ou procuradoria da administração indireta, né? Controladoria seccional, auditoria interna e por último até os órgãos mesmo que a gente vai ver uma atuação por aqui, ouvidoria geral, controladoria geral, mas todo mundo ali junto tentando evitar o pior, né? Então, assim, o agente público ético, ele não pode, né, ser apenas aquele que evita ilícito. Ele tem que atuar preventivamente. Ele tem que, como que se diz, gente? Não basta ser, tem que parecer. Ele tem que evitar certos ambientes. Parece pesado o que eu estou falando, tá parecendo papo, né, que a gente ouvia dos nossos avós. Evita andar com aquele menino, evita andar com aquela pessoa, com aquele pessoal, etc. Isso não é questão de preconceito, gente, é questão de evitar exposição ao risco. A gente, enquanto agente público, a gente não age só por nós. A gente leva uma imagem muito forte da instituição. Eu falo isso, convivendo. Algumas profissões isso fica mais claro. A exposição, ela, da pessoa é associada à exposição da instituição. Não sei se vocês concordam comigo, se entende isso, mas quando, mesmo por foro íntimo, né, você vê um policial, né, um bombeiro, né, ou um juiz, ou até fora do estado, pensando assim na figura de um padre, um pastor, brigando, cometendo algum ato assim que é mal julgado, né, popularmente, isso geralmente associado àquela instituição a qual ele está vinculado. Ou seja, ele não atua só em seu nome. Então, a gente não basta ser, tem que parecer, ou seja, a gente, além de evitar os ilícitos que aparecem, né, como flechas perdidas, muitas vezes, no nosso caminho, a gente tem que agir preventivamente, a gente tem que se resguardar, tem que prevenir, tem que evitar certos lugares, tem que evitar certas circunstâncias. Por exemplo, certa vez eu fui participar de uma comissão de licitação e etc. E a gente evita, por exemplo, ter essa, essa situação de você estar numa situação de uma reunião, né, ou que possa ter uma conversa com suspeito de interesses, né, na sua atuação em isolado. Então, nunca é bom você ficar sozinho, né, com o fornecedor no meio de um processo licitatório, por exemplo, se isso, por exemplo, for parecer ali uma troca de informação, de privilégio, né, etc. Então, é bom você se preservar, estar sempre com alguém. Você leva sempre uma testemunha sua, né? Esteja sempre perto de alguém e fala que, ó, estou perto de você aqui, você está vendo tudo, etc. Se evite, não seja bobinho, né? Saia dessas confusões, não se permita passar por isso, né? Então, assim, a gente também tem um exemplo bom para isso, que é agir preventivamente, é que antes que tenha uma denúncia, você faz declarações, você faz manifestações, você conversa, por exemplo, antes de ser denunciado, você está fazendo alguma coisa assim, um pouco fora do comum, mas na legalidade,
só para você não ter dor de cabeça de comprovar, mas, por exemplo, nem detalhes mesmo assim, tô afastando porque tô indo ao médico, né? Ou seja, comunica tudo, deixa tudo claro, transparente, né? Você vai compensar a hora do trabalho porque você vai dar um curso, vai fazer alguma coisa, avisa antes, porque depois que é denunciado, vai ficar sempre aquela coisa, será que ele estava pretendendo fazer o quê? É para isso que também serve, por exemplo, a nossa declaração de impedimentos, né? Ou seja, a gente tem declarações de interesses pessoais, né? Ou seja, a gente tem que fazer essas manifestações de coisas que podem aí comprometer o interesse, né? Nosso, que pode parecer o interesse particular nosso naquela causa. Então, isso é muito importante. O decreto 12.813, ele é de 2013, ele determina, né, no âmbito federal, essa obrigatoriedade de declarar interesses pessoais que possam influenciar na atuação, né, do servidor, né, aí no caso federal. Isso é interessante porque a gente também vai ter, aqui no âmbito, né, do poder público estadual, algumas ferramentas, né, para identificação aí de potenciais conflitos de interesse, tá? Então, assim, geralmente a pessoa fica mais exposta ao risco quanto, por exemplo, com o cargo mais elevado. Então, isso também é um ponto interessante que chama a atenção, né? À medida que o cargo é mais elevado, também ela pode acabar sujeitando aí a maior risco de exposição, a depender da área, né, gente? Mas, por exemplo, algumas ferramentas. Declaração de interesses e impedimentos, né? Ou seja, essa manifestação, assinar essa declaração, né? Fazer essa declaração é importante, até para se conscientizar dessa questão do conflito de interesse. É mesmo assim, fazer passar por isso faz pensar sobre isso, né? E o SPCI, né, MG, que é o Sistema de Prevenção de Conflito de Interesse, olha que interessante. E esse sistema ele vai ter toda a robustez para trazer ali diversas ferramentas, para, né, diversos mecanismos aí para a gente, né, alertar a eventuais conflitos de interesses. E, gente, a gente não pode esquecer, né, o ser humano, as comissões de ética, né? Além de Controladoria Geral do Estado, CGE, e Ouvidoria Geral do Estado, a OGE. Então, tem vários mecanismos aí para a gente concluir, né? Para a gente concluir que a gente precisa realmente estar sempre ali fiscalizando eventuais ou potenciais, né, conflitos de interesse. Isso é importante porque eles surgem o tempo todo. O Estado lida com o privado o tempo todo. Então, seja nas escolhas mais bobas, ou seja, aquelas escolhas mais caras, de bilionárias, né, como, sei lá, licitações, parcerias público-privadas de bilhões, a gente precisa estar sempre ali vigiando o ser humano, nos vigiando primeiro, né? Nos vigiar primeiro, para que também possamos aí vigiar, né? Para controlar os outros. Ou seja, a gente precisa de controle, a gente precisa ser controlado, mas a gente precisa, antes disso, de ter autocontrole, né? De saber controlar a si mesmo. Gente, é interessante que, por exemplo, se tratando de casos práticos, né? Assim, a gente vai ter consequências desses conflitos de interesse, tanto administrativamente, PAD, né, processos administrativos disciplinares, aí por negligência, imprudência, né, ou alguma ação mais de imperícia que seja, né, assim, em casos concretos, mas isso também seja, muitas vezes, questões civis, né, ação de regresso, muitas vezes, no âmbito de uma indenização, etc., e até questão criminal. Então, é algo muito sério, não levem isso, assim, como uma coisa trivial, isso é muito importante, porque isso acontece o tempo todo. O conflito de interesse acontece o tempo todo. Então é muito importante a gente estar atento a isso, ok? Na próxima aula a gente viu aqui como identificar e como essas ferramentas são importantes, mas agora não basta só identificar. Como que eu vou lidar com isso? Então a gente vai ver como que eu manejo dessas situações de conflito de interesse na próxima aula. Não perca!